Olá! Veja como foi o evento que debateu o repasse direto de emendas parlamentares aos municípios. E no estúdio, uma conversa com a consultora da CNM na área de educação, Marisa Abreu. É agora, no Jornal AMM. A Comissão Especial da PEC 48 de 2019, com apoio da AMM, promoveu o Seminário Regional na Câmara dos Deputados no dia 21 de outubro, no auditório da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, para debater a proposta que trata da transferência direta de recursos de emendas parlamentares aos estados e municípios. O texto foi aprovado no Senado, mas ainda falta a votação na Câmara dos Deputados. Todos os prefeitos aqui, se for ouvir, têm uma experiência de uma dificuldade, de um entrave, de um recurso que conseguiu e que muitas vezes é anunciado, publicado e aquilo não sai efetivamente e depois o prefeito ainda fica sendo ruim na história. Então essa PEC veio num momento muito importante. Isso é economia, isso é eficiência, isso é responsabilidade com o dinheiro público. Eu chego a dizer que essa é a PEC da eficiência. O Jornal AMM de hoje recebe no estúdio a consultora da CNM na área de educação, Marisa Abreu. Marisa, bem-vinda ao estúdio. Obrigada pelo convite. Obrigado você. Marisa, então, a gente estava conversando antes de começar a gravar sobre o Fundeb. Qual que é a importância dele para o desenvolvimento da educação? Olha, fundamental para a educação básica brasileira. O Fundeb significa uma redistribuição de parte dos recursos vinculados entre a rede estadual e as redes municipais no interior de cada estado. A gente tem, pela Constituição brasileira, aquela determinação de no mínimo 25% dos impostos para despesas com o ensino. Só que 25% de pouco é pouco, 25% de muito é muito. O que o Fundeb faz é pegar uma parte desses 25% e redistribuir dentro do Estado pela matrícula, reduzindo muito a desigualdade de recursos disponíveis por aluno que os diferentes entes federados têm para oferecer educação básica pública. Agora, no caso de uma extinção do Fundeb, como é que isso é um impacto financeiro? Para a educação como um todo e para os municípios em particular, um problemão. Pelos cálculos, pelos estudos que INEP, consultorias da Câmara, todos pela educação têm feito, cerca de quase 70 municípios brasileiros ganham mais do que 10% do que eles contribuem. E uns 26, 27 municípios mais do que 100%. Imagine se isso acabasse de um dia para o outro. Os estados sairiam, entre aspas, ganhando, porque em função do peso do ICMS, os 26 governos estaduais transferem recursos para os seus municípios através dos Fundebs estaduais. Só que, para nossa sorte, os governadores já entenderam que não vai adiantar, porque vai gerar um caos na educação municipal e vai reverter para o governo do estado resolver esse problema. Então, precisamos que o Fundeb continue e se torne permanente. Agora, tem uma discussão também sobre a criação de um novo Fundeb. Você sabe dizer quais são os pontos principais das alterações? Olha, a questão é a seguinte, tanto o Fundef, que vigorou, foi criado em 96 e teve vigência até 2006, quanto o Fundeb, criado em 2006, vigência a partir de 2007, foram criados nas disposições transitórias da Constituição brasileira. Então, o atual Fundeb termina no dia 31 de dezembro de 2020. Desde 2015 já tramitam no Congresso Nacional propostas de emenda à Constituição, porque há uma compreensão de que seria um caos no financiamento da educação básica pública simplesmente acabar com o Fundeb e voltar à situação anterior à existência desses fundos. A ideia de que ele se torne permanente, a ideia de que ele continue sendo fundos estaduais de natureza contábil, tem pouquíssima divergência sobre a cesta, se continua tendo a ideia de que a cesta do Fundeb deve permanecer a mesma. O que está mais em discussão é como é que a gente aperfeiçoa esse mecanismo redistributivo para diminuir ainda mais a desigualdade de recursos existentes entre os municípios e as regiões brasileiras e como é que a gente aumenta a participação da União no aporte de recursos, na chamada complementação da União ao Fundeb, porque a União tem que cumprir o seu papel de diminuir as desigualdades entre os estados e as regiões brasileiras. A CNM tem sempre dito que ela quer mais redistribuição intraestadual, que ela quer um aumento viável e gradativo da complementação da União ao Fundeb. Não adianta querer sonhar com propostas que não sejam exequíveis do ponto de vista orçamentário e fiscal. Tá certo. Marisa, eu agradeço a presença aqui no estúdio. Tá bom, a gente está à disposição. E o Jornal AMM de hoje fica por aqui. Para mais informações é só acessar portalamm.org.br.
Música